E aí, galerinha, voltamos agora para fazer a nossa revisão do lado aqui do meu grande amigo, professor Jorge. Né, professor Jorge? É isso aí, Rogério. E é o seguinte, né? Como Ah, você falou, é um tema importante, entender a hierarquia das cidades, exatamente. os conceitos dessas grandes cidades, Muito a bem. importância delas a nível local, regional e global. Não é isso? Exato. Então, vamos junto, vamos lá, já começou a revisão. Aula 20.2, nossa revisão sobre a urbanização mundial. Bem, a urbanização, né, que é essa saída, né, as pessoas que vão chegando nas cidades, na zona urbana das cidades, não é isso? Que está relacionado à questão da migração. Exatamente, muito bem. Isso, nós falamos para vocês que existe nessa urbanização a questão das hierarquias e demos exemplos de hierarquia. Falamos, por exemplo, da questão de saúde. Você pode estar num lugar que pode ter apenas um aparelho de raio-x. Muito bem. Não é isso? Isso mesmo. A hierarquia com relação à saúde. Só que aí não, na vila onde você está, por exemplo, não vai ter esse raio-x. O médico não vai precisar só do raio-x, ele vai precisar de outros exames mais complexos. Aí Muito você vai bem. para a cidade local, também não tem. Vai para um centro regional, agora tem, ali em Porto Velho. Aí já tem tomografia computadorizada, tem ressonância magnética, aí já consegue resolver por aqui. Então é mais ou menos assim que funciona um esquema de hierarquia urbana, até chegar nos grandes centros urbanos a nível nacional. Não é isso, Muito Rogério? bem, exatamente. E aí nós tivemos mudanças, quando a gente fala da hierarquia urbana, do esquema clássico tradicional para o nosso esquema agora atual, principalmente a partir da metade do século XX em diante, com as grandes transformações nos transportes e telecomunicações, que hoje, ó, a cidade local, ela consegue muitas das vezes já ter um contato diretamente com a metrópole quando ela necessita de algum serviço, né? De uma compra, de uma assistência. Mas antes da metade do século XX, quando a gente fala Brasil, era mais complicado, né, professor Jorge? Uhum. Porque, por exemplo, uma cidade local, ela não procurava a metrópole nacional, Isso. ela procurava o centro mais próximo de referência para ela, lá que era o centro regional. Isso. E graças a esse nível tecnológico que a gente vive, né, Aham. esse esquema atual é possível. Muito Por exemplo, bem. a gente pode fazer, por exemplo, pedidos pela internet, por tecnologia da informação e comunicação, né, diretamente para uma metrópole internacional, para um Exatamente. outro país. Muito bem. Então, essa hierarquia tradicional, ela está começando a ficar em desuso, né, Rogério? Muito Tem muitos bem. lugares que não funciona dessa forma. Ela era bem engessada, né? Vamos dizer assim, né, professor Isso. Jorge? Agora é bem mais flexível, né? Isso. Então, aqui, ó, aí nós falamos também sobre a questão da conurbação, que é esse processo de quando uma cidade se aproxima da outra, não é isso, Rogério? E Muito ela bem. cresce de tal forma que não dá mais de identificar onde começa uma e termina a outra. Muito bem. Falamos também sobre a metrópole, né, professor Jorge? É isso aí, que é a cidade principal de um determinado país ou província, né? Os países que se chamam os estados de província, no caso. Ou ainda uma cidade que por algum motivo exerce influência cultural, social e econômica sobre as demais da região metropolitana. Muito A bem. que é mais intensa é a questão econômica, né, Rogério? Que vai Exatamente. influenciar nas outras, né? Que dentro dessa cidade, certamente, que tem um maior desenvolvimento econômico, tem grandes marcas, empresas transnacionais, né, professor Jorge? Isso. Uma estrutura bem avançada, que acaba sendo uma área de grande influência. E falamos sobre cidades globais, que cidades globais são também conhecidas como metrópoles mundiais. E dentro dessas cidades globais, elas acabam interferindo não na questão da grande concentração populacional, mas é porque dentro dessas grandes áreas das cidades globais, a gente vai encontrar movimentação financeira, empresas, escritórios de filiais de empresas multinacionais, transnacionais, e a gente vai encontrar uma estrutura bem avançada quando a gente fala na estrutura dessas cidades, que acabam tendo aí grande influência a nível mundial. São, inclusive, referências, né? Exato. Por exemplo, aqui na América do Sul, Rio de Janeiro é uma cidade muito influente nas outras demais
País, cidade, né? Exatamente, pela questão cultural, né? Cultural, Várias turismo. turismo. São Paulo, né? Um centro financeiro do Brasil, né, professor Isso. Jorge? E o eixo Rio-São Paulo, né? Uma das maiores regiões metropolitanas do hemisfério sul do planeta. Muito bem. É isso? Aí temos Nova York, Paris, Berlim, capital, né, da Alemanha, Londres, Buenos Aires, Tóquio, enfim. Outras espalhadas pelo mundo. Uhum. Falamos sobre a taxa de urbanização do mundo e a gente observou de 1950 até 2030 e observamos o seguinte, ó, analisando todo esse processo da urbanização, né, professor Jorge? A gente consegue ver a urbanização da África e da Ásia com a menor taxa e a gente observa dentro da Europa e também da América do Norte as maiores taxas quando a gente fala de urbanização, que são os países desenvolvidos, né? Perfeito. Fechou, galera? Agora é com vocês. Chegou aquele momento de aplicar, né, desenvolver as atividades, né, professor É Jorge? isso aí. Mas daqui a pouquinho a gente volta aí para a correção. Valeu! Tchau. Salve, salve, galera! E aí, fizeram a tarefa de boa, tranquilão, suave na nave? Suave na nave. Rogério, e aí? Se deram bem aí? Tranquilo. Tranquilo. Toda vez que fala suave na nave, eu lembro de suave na neve. Suave na neve. Esse assunto já passou, que poderia até errar lá na climatologia, né? É verdade. Aqui não pode mais, né? Não pode errar. É. Beleza, galera? Voltamos agora, né, professor, para fazer a correção. O interessante, Rogério, é o aluno entender que esses conceitos, eles realmente têm que assimilar. Isso mesmo. Diferença de cidade global, Metrópole, megacidade, megalópole. Então, esses termos ele tem que entender, separar, porque vai vir na prova. Muito Enem. bem, isso É mesmo. isso. Se ele souber esses conceitos, ele mata a parada. Às vezes, uma questão toda, fala lá ele só quer saber o conceito. Exatamente. Ou às vezes vem uma questão só com as características, Isso, né? as características. Aí vem mencionando as características daquela cidade para falar de ser uma cidade global, uma cidade, né? Então, por isso que é importante lembrar dessas informações. Perfeito. Então, vamos junto? Vamos lá no quadro. Atividade sala, nosso momento na resolução. Olha aí nossa questão. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial, são A. As cidades médias, B. As metrópoles, C. As regiões metropolitanas, D. As cidades artificiais, tecnológicas ou letra E. As cidades globais. Olha só, Rogério, interessante. Então, a própria questão aqui já quer saber se ele sabe. Falou aqui, ó, urbanização mundial, já deu uma dica, né? Uhum. Os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam, ou seja, eles estão ali sendo atores, não são coadjuvantes, eles são atores principais na economia mundial. Exato. Obviamente que o aluno está ligado na parada, Rogério, naquilo que você explicou, ele sabe que estamos falando das cidades globais. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Aí está falando cidades médias. Ela está falando a nível mundial, né, professor Jorge? É, mundial. As cidades médias, apesar de todo o avanço e crescimento, elas vão exercer influência a nível regional, isso, muitas das vezes. Porto Velho é uma cidade de média. Exatamente. É isso. E aqui está falando no topo da hierarquia urbana econômica mundial. A economia de Porto Velho é infinitamente inferior à de São Paulo, Exatamente. que é uma cidade global. Com certeza. E não falamos aí de artificiais, então tá bem tranquilo essa questão, né? Tranquilo. Vamos beleza. Para a questão 2. Ocorre quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma ao lado da outra, de maneira que acabam se unindo como se fosse apenas uma. O enunciado refere-se ao seguinte fenômeno urbano: A. Êxodo rural. B. Êxodo urbano. C. Região metropolitana.
de conurbação e megalópole. Lembrei da aula do meu professor de geografia, Jorge. Por que você lembrou de mim? Porque foi o meu professor mais recente que eu aprendi hoje, né? Cidades antigas já não lembrava mais, né? Que faz tanto tempo que eu saí da... Tu lembrou de mim porque eu estava contigo na aula, né? É, e aí nós falamos junto, né? Exatamente. Não, o professor Jorge explicou. Como eu sou um bom aluno também, além de ser professor, eu sou um bom aluno. Eu estava atento à explicação do professor Jorge. Então, professor, eu tenho certeza que essa daí ninguém errou. Você acha? Eu tenho certeza. Isso, eu Coloca a minha mão no fogo. Olha aí. Então não vai, quero ver tua manhã com os braços todos queimados aqui não, hein, bicho? Não, vou queimar não, né, galera? Tenho certeza que a galera arrepiou nessa questão. Tranquila, uma questão tranquila, né? Exatamente. Uma suave, só pediu o conceito, não veio e não está como vem no Enem, né? Uma conversa, uma história, né? Isso que envolve o estudante para entender. Muito bem. Mas a gente foi simples, eficiente e conciso, né? Exatamente. Sintético. Então, temos certeza que ninguém errou essa questão. Ninguém errou, né? Com certeza. Então, vamos lá para o quadro? Bora confirmar agora, professor Jorge. Marca aí a resposta correta. Rogério, ele sabe que estamos falando da conurbação. Muito que é bem. esse encontro das duas cidades ao longo do tempo no espaço. Exato. Geográfico. Fechou. Beleza, vamos lá. O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda coluna com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. Coluna 1, fatores repulsivos, número 1. 2, fatores atrativos. Coluna 2 tem concentração fundiária, industrialização, oferta de emprego, modernização do meio rural. E aí, Rogério? Questão tranquila também, ele só vai ter que identificar, por exemplo, concentração fundiária, é 1 ou 2, né? Exatamente. É isso que ele vai fazer. Já deu a resposta, foi? Pois é. Não acredito. Então, a concentração fundiária é um dos elementos responsáveis pela emigração forçada. Ou seja, quando você tem um lugar onde tem muitos, por exemplo, fazendeiros, né, pessoas de grande posse, aquela pessoa mais humilde, ele sai de uma forma forçada. Às vezes nem queria vender o sítio, mas às vezes é obrigado, né? Exatamente. Então, ele sai às vezes do campo e vai para as cidades. A 2, a industrialização aumenta o número de vagas disponíveis para o exercício de atividades, atraindo, ou seja, é um polo de atração, né, de população residente lá do meio rural. O aumento de oferta de emprego nas cidades, sobretudo vinculado aos setores secundários e terciários da economia, atrai a população do campo. Muito bem. Olha aí, a gente tem mais um fator atrativo, né? Isso. E a modernização do meio rural contribui para a substituição do homem pela máquina nesse meio geográfico, proporcionando a expulsão dos trabalhadores rurais para a cidade. Fator repulsivo. Repulsivo. Nesse caso, vai gerar o êxodo rural, né, Rogério? Muito bem. Suave, Rogério? Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo demais, ó. Beleza. 1 era fatores repulsivos e 2 fatores atrativos. Isso. Então, aí a gente colocou ali os conceitos para a gente ter uma ideia a mais, né? Muito bem. Para o aluno entender os conceitos, para ele ter essa ideia. Por que é repulsivo, por que é atrativo. Então, a sequência correta é 1, 2 e depois... Passa aí, professor. 1, 2 e 2, 1. Muito bem. Vamos lá, questão 4. Com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, o avanço da globalização e a consequente aceleração de fluxos no espaço geográfico planetário, já se pode falar numa rede urbana mundial, cujos nós são as chamadas cidades globais, né? Beleza, Rogério, olha só. Explica aí essa situação. Então, olha só. O interessante, né? Língua portuguesa, Rogério. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa é uma bênção. Exatamente. Esse nós aqui não está falando de nós, não. Exatamente. Está falando do substantivo, um nó, de uma corda, de uma rede de pesca, não tem aqueles nozinhos que vão ligando uma linha a outra? É esse nó aqui, então, que ele está falando aqui, uma rede, né?
Aí, aqui é um nó. Os arranjos territoriais, né, Esse professor aqui é Jorge? outro nó. E cada pontinho desse é uma cidade. Cidade, Entendeu? uma rodovia, Isso. uma energia, telecomunicação, tudo isso, né? Isso. Beleza. Que pode. Você deu o exemplo de redes, né? Aham. Que são. Exatamente. Mas no caso aqui, que ele está falando da globalização, não é isso? E, Fluxo do e os espaço fluxos, geográfico. né? E esses fluxos das cidades globais. Então, isso aqui são as cidades globais. Exatamente, ó, numa rede urbana mundial. Mundial, isso. Aqui esses pontos que eu coloquei aqui pode ser Tóquio, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York. Exatamente, muito bem. É isso? Beleza, vamos lá. A rede de cidades é responsável por estruturar uma hierarquia urbana em níveis locais e mundiais, pois essas integram uma relação democrática das tecnologias igualmente disseminadas por todos os espaços geográficos. Rogério, a gente já pode começar a conversar com o aluno sobre isso, Rogério, porque a gente já falou sobre isso. Certo. O aluno, ele tem que sempre desconfiar daquela colocação, né? Aqueles termos, tudo perfeitinho. Com certeza. Ainda mais nesse mundo que a gente, geografia crítica, a gente sempre tem um olhar diferenciado e observa, né, de lado as coisas. Então, fique desconfiado quando aparecer uma coisa muito bonitinha. Tudo democrático, não é isso? Exatamente. Tudo igualitário no mundo. É de se pensar. Não é isso? Exatamente. Então, vamos lá no quadro novamente, diretor. Bora, Já bora. levamos o aluno para essa reflexão, né, Rogério? Com certeza. AB. Manifestam uma ordem econômica, transformando-a a partir das necessidades de seus nós menos desenvolvidos. Aqui os nós, novamente, né? AC. Constituem-se a partir de uma relação desigual, de forma que os centros dominantes e mais densamente urbanizados polarizam as zonas de menor porte e influência. Já vai marcar a correta, porque é tudo aquilo que falamos na aula, professor Jorge. A alternativa C. A gente sabe que o país mais desenvolvido, dentro da hierarquia, uma cidade global, influencia as outras cidades de médio e pequeno porte, né? E a gente sempre vai lembrar o aluno que a gente tem sim essa relação desigual Com a certeza. nível mundial. A gente não tem disseminado igualmente tudo do mundo, não, tá? Tecnologia, Democracia, economia, nada disso. Nada é igualmente. Então, Verdade. muito difícil achar uma questão correta que esteja escrito igualmente, né? Muito bem. A D estava errado, demarca uma relação mútua e homogênea. Aí, ó, homogênea é igual. Então sem não chance, novamente, né? sem chance. Tornam-se distribuídas de forma igualitária. Então todas têm igual, Rogério. E não é, né? Não é nada Beleza? disso. Fechou, professor? Fechou? Bora. Então, parabéns aí os queridos alunos que acertaram. Letra C. Bora agora para a nossa questão 5. Observe o mapa. Esse mapa está com a população urbana mundial em porcentagem em 2012. E aí a gente tem as cores mais claras, né? Representando as áreas de... Menos densas, né? exatamente, né? Aonde que a gente vai encontrar Os países. a menor população urbana e as áreas mais escuras, onde a gente consegue encontrar a maior concentração urbana do mundo, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá. Isso com base em 2012. Aí tem o seguinte texto. Segundo os dados da ONU de 2013, em 2011, 51% da população mundial, 3,6 milhões, passou a viver em áreas urbanas, em contraste com um pouco mais de um terço registrado em 1972. Ou seja, houve um crescimento aí grandioso da população urbana, né, com o passar do tempo, né, professor Jorge? Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses do espaço habitado, levando à formação de megacidades, que são aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, em todos os continentes. A. Indique os fatores que impulsionam a urbanização mundial, levando à formação de megacidades nos países menos desenvolvidos. B. Aponte ao menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países menos desenvolvidos. Vamos lá, professor Jorge. Falamos sempre, né? Não tem uma resposta correta e perfeita, né? Massificada assim. Nada disso. Não, ela é aberta. No entanto, a gente dá um norte.
Ok? Se tiver nesse ramo aqui, se tiver nesse norte aqui, tá de boa, Tá tranquilo. tudo certo. Ó. Os fatores que impulsionam a urbanização mundial são a industrialização, a melhor qualidade de vida nas cidades e o êxodo rural, provocado, dentre outros fatores, pela mecanização do campo. Muito bem. E a B, como é que ficaria o texto dela? Aponte pelo menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países menos desenvolvidos. Os problemas são relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades. Citamos a questão das favelas, o aumento da criminalidade, a questão precária de infraestrutura, da moradia, educação, saúde, transporte coletivo, saneamento básico, além de problemas de ordem ambiental, como poluição do ar, água, lixo urbano e enchentes. Então, olha só para finalizar, megacidades, temos megacidade em países desenvolvidos, mas a maioria das megacidades estão localizadas nos países subdesenvolvidos. Subdesenvolvido com todos aqueles problemas elencados aí. Exatamente. E a gente tem que lembrar por que nos países subdesenvolvidos. Porque nos países subdesenvolvidos, ainda hoje, as taxas de fecundidade e natalidade são altas. Que resulta aí no crescimento populacional. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau! Valeu!